A dúvida é inerente aos diabos. Quem disse isso foi Goethe na sua obra Fausto. Eu penso que a gente pode interpretar essa frase considerando que quando você tem dúvida, você perde a conexão com o fluxo do universo, com o fluxo da inteligência universal. Quando você perde o fluxo com a inteligência universal, você está perdendo o fluxo da própria vida. Você está se paralisando de alguma forma, porque a dúvida paralisa. E se ela paralisa, ela retém a vida, porque vida é movimento, não é isso? Então, se você fica muito tempo em dúvida, você gasta um certo tempo da sua vida paralisado. Se está paralisado, está um pouco sem vida, está um pouco morto, vamos dizer assim, né? Como eu disse, o movimento é vida. Então, a dúvida, ela não pode permanecer por muito tempo. É claro que a gente não deve fazer nada na base do impulso, sem refletir bem. A gente deve pesar bem nossas atitudes, nossos atos, nossa busca dos nossos objetivos deve ser bem pensada, bem planejada. Mas chega um momento em que você precisa tomar uma decisão para caminhar, para seguir na direção daquilo que você está buscando na vida, né? Se a dúvida ela permanece por muito tempo, ela está travando esse fluxo da inteligência universal que você precisa estar, nós precisamos estar sempre em conexão, em sintonia fina com esse fluxo da inteligência universal para que a gente possa ter uma vida plena e caminhar na direção de nossos objetivos. E se forem objetivos para o bem, a gente vai estar em sintonia com esta inteligência universal que eu chamo de Deus. Na verdade, eu chamo Deus, considero que Deus é essa inteligência universal e ela flui, o tempo todo está fluindo. Então, a dúvida paralisante, ela é um fator neurótico para começar, né? A pessoa que está sempre em dúvida, ela está paralisada pelo medo, e é um medo, geralmente é um medo neurótico, né? Tudo isso faz com que a gente deixe de entrar nesse livre fluxo da inteligência universal. Por isso, nós estamos de alguma forma perturbados por forças negativas que nós temos dentro de nós mesmos, forças negativas que nós podemos chamar de nossos demônios, não é isso? Porque tudo aquilo que é contra o bem é a favor do mal. Então, são os nossos demônios falando bem, de uma maneira bem simbólica. Então, quando Goethe diz que a dúvida é inerente aos diabos, ele está querendo dizer exatamente isso, que a dúvida está muito ligada aos nossos demônios internos, né? Que nos trava, que nos paralisa, que faz com que a gente fique hesitante diante das questões da vida, hesitante diante de decisões que são importantes para que a gente possa alcançar aquilo que a gente busca de bom na vida, porque nossos medos neuróticos nos paralisam com suas dúvidas, com as dúvidas que esses medos promovem dentro de nós mesmos. Então, a dúvida é inerente aos diabos, ou seja, a dúvida é inerente a todas essas forças negativas contra a vida, porque tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo que nos trava de maneira neurótica é contra a vida. Então, essa dúvida neurótica, ela é contra a vida. Não pode haver, a dúvida ela é natural se ela não durar muito. Você fica em dúvida ali, de repente já decidiu e segue seu caminho, entendeu? Você não vai ficar indefinidamente parado numa encruzilhada sem saber para que lado você vai. Você vai tomar uma decisão. Suponhamos que essa decisão esteja errada, mas você, ao tomar a decisão, você vai seguir por um caminho, lá na frente vai ter um outro caminho para poder, um desvio para você retomar o caminho do acerto,
mas você não ficou paralisado pela dúvida, ou seja, você não se deixou tragar pela esperteza dos seus demônios, não é isso? Então, é importante que a gente vença esse cipoal de dúvidas que muitas vezes nos amarra, nos paralisa e nos faz perder tempo, perder energia, perder ânimo, né? A gente fica desanimado, porque a dúvida ela vem também para deixar a gente desanimado e a gente sabe muito bem que essas dúvidas que a gente tem são, como eu já disse, né? Elas são filhas de medos neuróticos. Esses medos neuróticos foram introjetados dentro de nós por toda uma série de circunstâncias que nos cercam desde o início da vida, e porque existem muitas forças paralisantes, forças da falsa moral, forças daquele amedrontamento que se coloca, aquele medo que se coloca na criança exageradamente, até mesmo com a boa intenção de proteger a criança, mas às vezes um pai e a mãe pode colocar medo demais na criança e ela se paralisa. Então são medos neuróticos, são medos que foram introjetados, são obstáculos que foram colocados na nossa frente e cabe a nós, em movimentos de saúde, né, com iniciativas muito saudáveis, lutar para superar esses obstáculos. E quando a gente supera uma dúvida, a gente já está dando um passo muito importante para superar esses obstáculos neuróticos que nos são impostos e que a gente adota. O problema não é que não é que alguém quis colocar obstáculos na nossa vida. O problema é que nós aceitamos esses obstáculos, aceitamos a dúvida, aceitamos os medos que provocam as dúvidas, nós aceitamos isso como se fosse coisa nossa. Aquilo passa a ser nosso porque a gente não tem consciência de que aquilo veio de outro lugar, não veio da nossa essência. Não é isso? Quando a gente toma consciência de que esses medos neuróticos não fazem parte da nossa essência, a gente já tem aí uma boa chance de vencer essas dúvidas e ao vencer as dúvidas, a gente vence também esses diabos, simbolicamente falando, aos quais Goethe se referiu, porque a gente não vai mais precisar ficar à mercê dos desejos desses diabinhos que querem nos paralisar, porque são contra a vida, né? O diabo é contra a vida, Deus é a favor da vida, o diabo é contra a vida. Os diabinhos, né, simbolicamente falando, que moram dentro de nós, eles são contra a vida. Quando a gente consegue vencer as dúvidas, a gente está vencendo, de alguma forma, esses diabinhos. A gente está enfraquecendo esses diabinhos na vida da gente e a gente tem tudo então para seguir em frente. E como eu disse antes, se a gente errar o caminho, não tem problema, a gente acaba lá na frente achando um jeito de retomar o caminho certo. É muito melhor do que ficar paralisado indefinidamente pelas dúvidas neuróticas que todos nós temos em maior ou menor quantidade, né? Em maior ou menor intensidade. Todos nós costumamos ser vítimas dessas dúvidas, né? Quanto mais saudável a pessoa for, menos ela fica paralisada. Ela fica paralisada por essas dúvidas. A não ser que seja um psicopata. O psicopata não tem dúvida, ele quer, ele vai lá e pega. O psicopata não tem sentimento de culpa, não tem consciência, não tem... O psicopata vai e pega o que é dele porque ele não padece de dúvida. E quando ele não padece, aliás, não padece de culpa. E quando ele não padece de sentimento de culpa, ele também não precisa ter dúvidas. E ele vai lá e pega o que é dele. Mas nós que não somos psicopatas, nós somos só neuróticos, nós precisamos simplesmente vencer esse cipoal de dúvidas que nos amarra. Era esse o recado que eu tinha para hoje, nessa reflexão do dia de hoje. Eu espero que tenha feito sentido para você. Se você gostou, dê aí a sua curtida. Se você ainda não está inscrito no canal, faça a sua inscrição. Se puder também, compartilhe esse vídeo, porque pode ajudar bastante aqui no canal. Eu fico muito agradecido e aguardo você no nosso próximo papo.